Graça e paz, igreja. Pedir para os irmãos abrirem lá em Colossenses, capítulo 3. A gente vai ler o versículo 14, primeiramente. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. De novo. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esse texto foi o texto do meu casamento. Foi. Dudu que pregou, mas foi. Eu juro que foi. E é muito engraçado porque essa semana que eu fui perceber que o texto em si, o trecho que eu escolhi, que foi de 14 a 17, não trata de casamento em si. Mas logo depois, no 18, no subtítulo de algumas bíblias, pode aparecer aí, deveres domésticos, deveres da família, do casamento e tal. E foi muito engraçado isso. Por quê? Eu me deparei... Por quê, Carlinhos? Eu me deparei com a minha... Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu já fiz tanto curso de casados... A palavra não é sobre casamento, tá? Mas é engraçado isso. A pessoa chegou para mim e falou, é que eu já fiz tantos cursos de casados para sempre, de mulher virtuosa e homem ao máximo, e enfim, todas as coisas para casais, porque ela de fato tinha um casamento muito conturbado. E ela perguntou para mim, Paulinha, assim, cara, vocês não brigam? Eu nunca vi vocês brigando. Eu não brigo porque eu não brigo com ninguém. Eu simplesmente desisto. Aí Mas ela falou, vocês não brigam? Tipo, ela tinha a impressão da gente, a mesma impressão que eu tinha da Dani e do Dudu quando os conheci. Porque eu tinha acabado de me converter, achava o evangelho uma coisa maravilhosa, achava uma coisa super difícil de viver e achava que eles viviam tão facilmente assim, que eu achava que em casa eles ficavam flutuando, sabe? Tipo... E não, é gente normal. É normal. É doido que nem a gente. Mas daí E ela veio assim, vocês não brigam? Eu falei, não, a gente briga. Mas é porque a gente nunca viu vocês sem se falar, vocês... Eu falei, porque daí já é satânico, né? Tu ficar sem falar com pessoas, ficar sem... Aí já extrapola a discordância. Eu falei, claro que a gente já discordou. Já... Gente, discordar é normal, a gente discorda com... Se a gente tiver irmão gêmeo, a gente vai discordar com ele. Mas eu falei, mas, cara, não tem porquê brigar assim, ainda mais brigar para os outros. Se você quer brigar, brigue você e a pessoa e se entenda com ela. E eu achava muito engraçado isso, porque as pessoas ficam buscando um manual. Umas amigas minhas que iam casar, às vezes vinham perguntar para mim também, assim, ai, qual o texto bíblico que você mais se baseia e tal? E eu falava, esse, e ela, nossa, nem é de casamento, nem é de vida, assim, né, entre duas pessoas. Porque essa é uma das maravilhas do Evangelho. Ele é tão completo que seja você pai, seja você mãe, seja você filho, você tem que entender que você é pecador miserável. Você tem que entender que o amor de Deus está sobre a sua vida por graça e não por merecimento. E aí você entende que Cristo te perdoa na medida que você perdoa outra pessoa. Seja seu marido, seja seu filho, seja sua mãe, seja seu pai. Ou seja, as virtudes do Evangelho, os frutos do Espírito, é derramado sobre todo mundo. A sua obrigação é ser uma boa pessoa, paciente, longânima, temerosa, perdoadora, para todas as pessoas da tua vida. Então, não tem diferença. A mesma palavra do casamento é a mesma palavra da mulher virtuosa, que é a mesma palavra do homem soberano, que é a mesma palavra do filho, que é a mesma palavra da mãe sábia. Porque todos são um só. E o mais legal é que eu já tinha um pouco dessa ideia na minha cabeça por causa da palavra. Mas aí, essa semana, eu não fui ler só o texto que foi do meu casamento. Eu fui ler Colossenses 3 todo. E aí você se surpreende ainda mais com o quanto que a palavra do Senhor é completa. Mas antes da gente ler um pouquinho, a gente vai tratar de várias coisas importantes. Esse foco aqui foi uma coisa que me tocou muito o coração. A gente vai ver várias... regras, conselhos de condutas para a vida prática mesmo,
Mas aí no 14 vai dizer, e sobre tudo isso que eu falei até agora, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se for por obrigação, não vai fluir. Se for por medo, não vai fluir. Se for por fingimento, também não vai dar certo. Se for para agradar o pastor, também não vai dar certo. Se for para agradar uma pessoa específica, não vai dar certo. E esse amor não é o meu amor, não é o seu amor, não é o amor terreno. É o amor de Cristo sobre nós, que é Ele que nos aperfeiçoa. E aí sim, vincula tudo numa perfeição só. Faremos a vontade dele com falhas, com erros, mas a mãozinha dele vai estar ali, aparando as arestas, corrigindo a gente. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse texto, que a carta inteira de Colossenses, leiam em casa Colossenses, é legal, é curtinha, só tem poucos capítulos, mas ela foi escrita em resposta a uma heresia na época. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. No estudo de terça a gente está vendo os perrengues que Paulo passou para levar o evangelho ao mundo. Mas essa é uma das cartas que a gente não sabe, de fato, ao que ela estava combatendo, porque Paulo não explica direito, mas a gente entende que era alguma heresia que estava comprometendo a existência da igreja na época. E eu acredito, meus botões, que era mais no sentido de, se a graça me salvou, então eu não preciso, eu posso viver do jeito que eu bem entender, porque Cristo já morreu comigo na cruz. E esse era o pensamento de muitas pessoas, inclusive das que faziam, das que vinham com dúvidas para mim, né? Sobre, ai, nossa, mas parece que seu casamento é tão feliz. Mas eu falei, mas gente, felicidade é a glória eterna. Dia a dia é difícil também. Sou muito feliz, graças a Deus por isso. Mas, assim, às vezes a pessoa tem um ideal de um padrão de que tem que ser de determinada maneira, porque aí sim eu vou ser feliz, isso é o que determina um casamento feliz. E claro que não. É muito engraçado esse de relação das pessoas, que cada família é uma. E não quer dizer que uma família é mais feliz que a outra. Eu fui criada, foi uma confusão na minha infância, porque eu tive duas famílias completamente diferentes. Mas vocês não têm noção. Na casa que eu cresci com a minha mãe, eu tinha 3 tios, eu era a única criança, era o bebê da casa, com os meus avós, me criando junto. Imagina a farra. E aí foi nascendo mais criança depois de mim. Então acabou, no final, ficando 11 pessoas no total morando junto. Uma aventura. E não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, não tinha mesa para jantar, não tinha... Gente, nunca nos faltou nada, graças a Deus, mas assim, não tinha regra, norma, não tinha nada. E daí, por outro lado, na minha família paterna, cara, tinha o jeito de colocar os talheres à mesa, tinha o horário de acordar, tinha o horário de dormir, tinha o jeito de falar, né? Tinha todo um jeito de se portar. E eu, criança, eu lembro que eu ficava doidinha com essas coisas, depois eu fiquei meio lá, meio cá, e ficou a Luli que é hoje, né? Ficou a Luli que é hoje. Mas isso é tão engraçado, porque às vezes eu estou no meu pai, e a minha amiga uma vez reconheceu que eu estava no meu pai, porque eu mandei um áudio para ela, e ela falou, cara, tu tá no teu pai, né? Eu falei, como você sabe que eu tô no meu pai? Eu tô ouvindo música clássica no fundo. Que realmente... Não, lá na Ana ia ser pregação. Ou aula de costura, ou Cid Moreira lendo a Bíblia. Se eu mandar o áudio lá, vocês vão saber que vai ter sempre um fundo assim. Mas assim, e tá tudo bem. Não tem um padrão humano para as coisas darem certo, para as coisas serem bem-sucedidas ao olho do mundo, tem. Aos olhos do mundo, você tem que ter um marido com tais características para ser um marido perfeito, para ser o marido que, de fato, você merece. A mulher tem que ter essas características para ser a esposa perfeita. O filho, a criança tem que ter essas características para ser o filho perfeito. A avó, e assim a gente vai... Se a gente for na onda do mundo, a gente fica doido. E toda hora isso muda, né? Hoje a moda é a mãe, a esposa, o marido ser assim. Amanhã a moda já é de outro jeito. Quando na palavra que não muda, ela ainda nos dá essa liberdade para a gente ser um pouquinho estranho dentro de cada casa. Olha que legal. Contanto que o principal se mantenha, que é o temor a Deus, né? Mas esse é o legal. Não tem, como o Dudu falou aqui, não espera que fazendo algum rito diante de Deus, que orando num determinado volume, de um determinado jeito, falando determinada coisa, que aí sim Deus, agora eu estou ouvindo diferente e tal. Ora com reverência e com temor a Deus, seja de joelho, seja deitado, seja em pé, seja falando, seja de olho fechado, seja...
Não importa. O importante é como está o teu coração diante do Senhor. E assim, para o resto das coisas da vida. E essa carta, ela vem muito aparando as arestas de algumas coisas que ficavam em aberto. Por exemplo, a conduta cristã. Por quê? O pensamento de muita gente hoje é justamente, se Cristo morreu por mim, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Cristo não se ofende com o que eu faço hoje. Ele já levou o meu pecado na cruz. E Paulo vem justamente combater isso. E aí diz assim, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o primeiro ponto é que a gente cantou aqui, né? Eu sou o que dizes que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho me portado como filho de Deus, eu tenho vivido como morto para esse mundo, eu tenho vivido como alguém que sabe que minha vida está guardada com Cristo no céu. Eu tenho pensado nas coisas no alto e não me perdido nas coisas daqui da terra. E aí no versículo 4 vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, ou seja, a imoralidade sexual, a impureza, a afeição desordenada, que é a paixão vil para todas as coisas do mundo, vícios, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo já está deixando aqui bem claro que ser cristão não é puramente você se declarar cristão, você vir para a igreja e botar um terninho, botar a Bíblia embaixo do braço e pronto, sou crente. Não. Inclui o temor ao Senhor. A nossa vida com Deus precisa ser completa. Ela vai ser perfeita? Não, mas ela vai ser completa. Não vai ser perfeita por parte nossa, porque a gente é falho pra caramba. Mas sabe a ideia de tentar andar reto e o pecado ser um acidente? É isso que tem que ser na nossa vida. E, de fato, repudiar as coisas que trazem a ira de Deus sobre a nossa vida. Isso é muito sério, gente. Imagina Deus irado sobre você. É o ser mais supremo do universo. A gente, às vezes, tem medo de pai e de mãe, sabe? Por coisa muito mais boba. E às vezes, diante de Deus, a gente se porta de uma maneira tão... como se, de fato, ele não existisse, como se não valesse de nada. Quando não. Ainda mais quando a gente tem entendimento de que a gente foi resgatado nele, de que ganhamos uma vida nele, a gente precisa se apartar dessas coisas. E o melhor de tudo é que é até meio óbvio, né? Se apartar dessas coisas. A gente sabe que vai nos trazer alguma sequela maligna, vai trazer. Mesmo que não fosse uma imposição de Deus, né? A gente vê, gente, aqui, a avareza, a vil concupiscência, a fornicação, a afeição desordenada, tudo isso, quando a gente pratica isso ainda hoje, a gente acolhe as consequências que costumam ser muito dolorosas. Que dirá viver isso de uma forma desordenada. Né? Então, até isso, até o cuidado de Deus, como falou o louvor, paciente mestre, né? Haja paciência para o Espírito Santo que habita em mim. Coitado. De ficar corrigindo a gente no pouquinho, no diário, nos acalmando, nos acalentando e corrige de novo, ensina de novo. Gente, a gente é pior do que criança de primário para aprender as coisas. É um negócio terrível. E ainda assim o Senhor não desiste de nós, nos reforça, nos dá a sua palavra, para que assim a gente se mantenha firme nele. Como a Elaine falou, fortificados na palavra do Senhor. É a nossa segurança. E é o nosso guia de fé e prática. E daí, Paulo ainda vai dizer assim: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou eu sou filho da desobediência, ou eu sou filho de Deus. Então a gente sempre tem que estar cuidando com o nosso viver. E aí no 7 diz: nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivíeis
nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha que legal. E eu fico revoltada. Sei que cólera é até um pouquinho de revolta, mas revoltada, revolta santa, porque de tanto que parece que isso aqui não está escrito de uma forma tão clara como está, né? Essa doutrina do inferno, de que meu corpo, minhas regras, e crente falando isso, entende? Deus não se ofende com o que eu fizer. Gente, isso já foi respondido desde a época de Colossos, que é a cidade aqui. Há mais de 2000 anos já tem uma resposta para isso, o pessoal vive batendo cabeça. E eu vi até uma postagem, eu lembro que eu compartilhei, e Paulinho até falou, calma, crente. Mas que dizia assim, nem lembro direito, mas era acerca das escolhas humanas. É que muitas das vezes, pelo ímpeto nosso, às vezes a gente quer escolher e quer que Deus abençoe o que a gente escolheu. Né? Então, a postagem era alguma coisa desse tipo, escolheu errado e agora quer que Deus abençoe. Deus não é doido. Então, era um negócio meio assim. Fui meio Paulo, mas tá tudo bem. E daí... mas é isso, gente. Quantas vezes a gente se mete a Deus, né? Toma as decisões, toma tudo na nossa mão. E aí, quando a gente começa a desandar e fala, meu Deus, cadê você? O Senhor não está vendo. Mas o Senhor não... Igual, o louvor que a gente cantou do barco, tudo bem, há tempestades na nossa vida. Mas, às vezes, a gente coloca o barco para velejar e está um tempo horroroso. Então, a gente tem que ter a nossa responsabilidade de marinheiro também. Né? Olha o tempo, olha as probabilidades, sabe? Tem coisa que é óbvio que vai dar errado. É óbvio. Aí você fica, Deus, e ele ainda é paciente a ponto de nos resgatar no meio das nossas burrices, no meio das nossas teimosias e implicâncias. E ainda usa tudo isso para ensinar a gente. Olha que graça. E nos tornar um pouquinho mais parecidos com Cristo. E daí, ele diz assim, então, se desfaz da ira, da cólera, que é a mágoa, que é Eu falei aqui agora, gente. A revolta, a indignação, da malícia, que é a maldade, da maledicência, que são comentários maldosos. Como a gente faz isso, gente? Sem pensar. É a fofoca também. E das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A gente entende que em Cristo a gente morreu, né? Lá no batismo, morri, vivi de novo. Somos nova criatura. Mas às vezes a gente às vezes a gente esquece, né, que é uma nova coisa. E aqui Paulo fala assim, se dispa do velho homem e, junto com os seus feitos. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, Deus me fez novo, mas eu continuo com as mesmas manias. Eu continuo com as mesmas picuinhas. Porque eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, não é você. Mas nova criatura é nova em tudo. É nova consciência, é nova postura, é nova vestimenta, é novo tudo. É a nova esperança. Porque, gente, o que a gente ganhou na vida em Cristo Jesus supera qualquer limitação que possa aparecer às normativas do Evangelho. Que ainda assim não são limitações, são proteções de nós mesmos. E aí diz assim no versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Tem outra carta que ainda fala homem ou mulher, mas Cristo é tudo e em todos. Olha que beleza. Naquela época era muito difícil, ainda mais para o povo judeu, entender isso, né? Que ele se sentiu um povo superior, porque tinha a bondade de Deus sobre ele.
Então, uma das coisas de Atos e da luta dos apóstolos ali na igreja primitiva era esse entendimento da igualdade que temos todos diante de Deus. E aqui Paulo reforça mais uma vez disso. Não tem essa de, mas a minha cultura é assim. O grego poderia falar, né? Não, mas eu faço isso, esse pecado, porque é da minha cultura, é uma coisa cultural, não tem problema. Agora, isso daqui eu faço porque é cultural, não tem problema. E aí, às vezes, a gente fica colocando, mas é porque eu aprendi assim da minha mãe, eu aprendi assim do meu pai. Gente, quantos ensinamentos da minha infância Cristo corrigiu. Cristo corrigiu. E minha mãe não perdeu autoridade por isso, minha avó não perdeu autoridade por isso. Mas, assim, quantas coisas eu vi que me ensinaram erradas mesmo. Por conta de não ter conhecimento da palavra do Senhor. E Cristo vai corrigindo isso para nós. E a gente precisa entender que a mão de Deus, seja para correção, seja para instrução nossa, não tem limites. A gente não pode falar, Deus, só me corrige até aqui. Porque até aqui eu sei que eu preciso de correção. Senhor, me corrige por inteiro. Tem um dos salmos, que eu sempre oro esse salmo, que fala, Senhor, investigue em mim se há algum caminho mau, se há alguma coisa errada comigo. E me guia pelo caminho correto. Porque é assim, gente, nem para identificar o que há de errado em nós, a gente presta. Nem para isso. A gente ainda precisa de oração e de pedir para o Espírito Santo nos revelar. E daí, Paulo continua. Revesti-vos, pois, ou seja, como é que você deve se portar agora? Como eleitos de Deus, santos, ou seja, separados, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, que é paciência. Quer um casamento feliz? Seja paciente, tenha entranhas de misericórdia, seja bondoso, seja humilde, seja manso e seja paciente de novo, porque é bom. E olha o 13, para acabar com a nossa cara, né? Quer ser mãe? É o mesmo texto. Quer ser um bom pai? É o mesmo texto. Quer ser uma pessoa amável? É o mesmo texto. Quer ser imitação de Cristo? É o mesmo texto. E diz assim, no 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente fica, não, hoje não. Hoje vou tirar esse versículo daqui. Só hoje. Amanhã eu leio ele. Amanhã. Hoje eu vou pegar aquele que Deus é um Deus de vingança. Mas assim, gente, a palavra de Deus é tão completa, é tão simples o evangelho. É só a gente partir da premissa que a gente foi resgatado, foi perdoado e foi amado. E distribuir. É fácil? Nem um pouco. Mas é extremamente recompensador. E coerente com o que a gente precisa viver. E aí no 14 diz, e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O mais legal é que essa é uma palavra para a igreja, é uma palavra individual, é uma palavra congregacional. E é isso, gente. O nosso manual está aqui. Às vezes a gente segue e colhe os frutos da obediência. Às vezes a gente não segue e colhe os frutos do pecado. Mas que a gente sempre tenha temor no Senhor a ponto de confiar na sua palavra. Muitas das vezes a gente vai enfrentar realidades que a gente até pode lembrar do versículo de como a gente tem que agir. Mas a gente fica, aqui não. Esse sujeito aqui não está passível da minha graça, nem da graça de Deus, então isso não se aplica a ele. Então o amor de Deus não se estende. E muitas das vezes a gente faz isso, a gente escolhe
Quem é que pode experimentar um pouquinho dessa bondade da minha face de crente, digamos assim, né? Mas que a gente tenha o entendimento de que assim como Cristo nos perdoou, que assim a gente perdoe a quem está na nossa frente. Muitas das vezes pessoas insuportáveis, por isso que Deus falou que suportem uns aos outros, porque eu tenho certeza que eu também sou uma pessoa insuportável. E daí, a gente estava falando outro dia, tipo, ai, moço, se acontecer alguma coisa, se eu morrer, se você morrer, acho que eu não caso de novo não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A gente se ama, a gente é feliz pra caramba. Mas mas você conhecer a pessoa, se acostumar com as manias da pessoa. Gente, lidar com o ser humano é uma coisa horrorosamente difícil, que dirá com o outro que você ainda tem que conhecer. A gente fala, um casamento só tá bom, então esse tem que durar muito, porque que a gente vá junto, ou que o Senhor volte junto, e leve a gente junto, porque não, chega, outro casamento não. E daí, tanto que quando eu achei que ia morrer lá na coisa do ferro, né, que eu tomei e tive alergia a ferro, uma das minhas orações era para Deus receber meu espírito e para Deus arranjar um esposo para Paulinho. Ele, tu tá maluca? Eu ia arranjar outra mulher? Deus me livre, todo um trabalho. Você já é doida e acho que é a pessoa menos doida que eu poderia casar. Não vai dar certo isso, para de orar por isso. Entrou um desespero. Vai dar muito trabalho, eu não quero mais não. Ele falou que ia ser um velhinho, que ia se mudar pro meio do mato, ia ficar soltando pipo o dia inteiro, ia comprar um barco, ia ficar pescando, jogando videogame, ia ser aquele tio solteirão que mora lá em Mangaratiba, tipo assim, com bonezinho, ia ser só isso. Mas, gente, a vida humana é muito difícil, a convivência humana é muito difícil. E o melhor lugar que a gente tem para se agarrar, para se instruir, para sobreviver a essa convivência, e para viver bem no meio disso tudo, e para ser frutífero no meio disso tudo, é temendo a Deus. É com o amor de Deus fechando todo esse ciclo, todo esse ensinamento. E assim termina no versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? E assim que a gente tem esse entendimento, que a gente se aparte do velho homem, que muitas das vezes insurge e quer aparecer, e às vezes a gente quer recorrer ao velho homem como primeira opção para resolver os nossos problemas, né, para discutir com quem está irritando a gente, para jogar fogo no quintal do lado. Mas não é o velho homem que pode falar. Né? O que o Espírito diz? Ora, criatura, ora por eles. Que ouçam em nome de Jesus, que temam, que caia o constrangimento do Espírito sobre eles, que caia o amor de Deus sobre a vida deles e que a gente manifeste isso aqui, nessa vizinhança, em todos esses, nos meninos que estão ali na esquina, que todos sejam alcançados pelo Senhor. E sei que não é pelo amor de Lule, porque nem amor de Lule tem, mas pelo amor do Senhor, todas as coisas são possíveis, pela paciência do Senhor, e que assim a gente busque estar fortalecidos nele como igreja, como homens, como mulheres, como esposa, marido, filhos, mães, pais, tudo que a gente for. Todas as nossas versões. Que sejam tementes a Deus. E tudo quanto a gente fizer, que seja no nome do Senhor, dando graça a Deus Pai. Amém?